Olá, hoje é domingo, dia 19 de dezembro de 2021, semana de Natal. E a minha oração é que o amor de Deus, como sempre, esteja no seu lar, com a sua família, abençoando, ministrando, que a paz seja a marca que vocês experimentem diante do Senhor e diante de testemunhas. Vamos aos nossos avisos? Bom, estamos na semana do Natal e aí você já sabe, temos avisado todo esse mês de dezembro. No próximo dia 25, ou seja, vamos falar primeiro do dia 24. No dia 24, a nossa oração é que você esteja em família, com seu Natal em família. No dia 25, nós teremos nossa celebração às 19 horas. 25, 19 horas. E no dia 26, no domingo, não teremos reuniões. Então, a minha oração é que você esteja novamente com sua família. No dia 31, na sexta-feira, nós teremos um culto de ação de graças ao Senhor, agradecendo pelo ano 2021 e pedindo suas bênçãos para 2022, às 19 horas. Dia 31, às 19 horas. No dia 1º é feriado mundial. No dia 2, domingo, nós não teremos reuniões. Então, a minha oração é que você esteja novamente com sua família. Então, dessa forma, nós nos encontraremos pela última vez este ano, neste horário. Nos próximos 2 domingos, nós não teremos a nossa mensagem da manhã, porque não teremos programação alguma. Queremos que estejamos todos com os nossos familiares. Nossos aniversariantes da semana. Hoje, aniversaria a irmã Geni. Amanhã, a irmã Edna. No dia 27, a irmã Nina, a minha sogra. A minha oração é que o Senhor abençoe essas 3 mulheres de Deus, mulheres valorosas, que o Senhor multiplique seus dias com muito amor, bênção, unção e muita paz. Parabéns, irmã Geni, irmã Edna, irmã Nina. Na última semana, nós falamos sobre a vida da comunidade no altar. Como se faz, né? Temos falado nas 3 últimas semanas sobre esse tema. Eu quero sair um pouquinho do livro de Romanos hoje, porque eu vou falar sobre refletindo na semana do Natal, fora da manjedoura. A minha oração é refletir com você hoje, fora desse momento de mercado, porque sabemos que na semana do Natal muitos se aproveitam para comercializar o nascimento de Jesus Cristo. E, inclusive, o Papai Noel se faz bem mais presente no comércio que Jesus Cristo. E muitas de nossas igrejas também entraram nesse sistema. Mas eu quero trazer para você hoje João capítulo 1, nos versos 14 e 17. João 1, 14 e 17. Nós vamos refletir um pouquinho hoje fora da manjedoura. Veja, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama: este é aquele quem eu falei, aquele que vem depois de mim, é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça, pois a lei foi dada por Moisés, ou por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Este é um bom texto para pensarmos sobre Jesus, né? Aquele que nasceu, mas fora da manjedoura.
As experiências são grandes quando se fala em relação ao Filho de Deus. Eu quero trazer hoje pela manhã, como primeiro ensinamento, que o Verbo se fez carne para nos resgatar. Veja, a fala do apóstolo João, no capítulo 1, no verso 14, acabamos de ler, ele diz: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. E o apóstolo João fala do nascimento de Jesus Cristo, né, sem trazê-lo à manjedoura nesse momento. Né? E eu queria ver um pouco com vocês exatamente o que a palavra de Deus fala sobre isso. Nesse sentido, Gênesis capítulo 3, verso 15, quando o Senhor fala com a serpente logo após o pecado, né? O pecado da desobediência, quero dizer, ele diz assim: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Nesse sentido, Romanos capítulo 16, no verso 20, vem uma referência sobre esse texto de Gênesis 3,15. O apóstolo Paulo diz: em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Veja, ele está falando da igreja. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. O apóstolo Paulo deixa claro que Deus vai esmagar a cabeça da serpente embaixo dos pés da igreja. É desse poder que a Bíblia fala para você, para mim, né? Porque o Verbo se fez carne para nos resgatar. O próprio apóstolo João, no capítulo 14, no verso 6, João 14, 6, trazendo a fala de Jesus Cristo, diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O próprio João, capítulo 8, no verso 32, diz: conhecerão a verdade os libertará. O apóstolo João está trazendo claro, né, que quem conhece a verdade, que ele fala já no capítulo 1, é liberto em Jesus Cristo. Recebe liberdade. Em João 10,10, quando ele fala sobre o ladrão e aquele que é o verdadeiro pastor, ele diz que ele veio para que tenhamos vida e vida plena, vida plenamente. Algumas outras traduções dizem vida abundante. Quando Jesus Cristo fala que ele vem para nos trazer vida plena, vida abundante, e toda vez que eu falo nesse texto eu sempre explico, é como a imagem de uma taça de vinho sendo transbordada. Ele está dizendo para nós que ele veio literalmente nos resgatar. Aliás, essa é a fala que ele traz para Zaqueu, né? Eu vim resgatar o que se havia perdido, em Lucas capítulo 19. Em João capítulo 5, nos versos 37 a 42, chamando a atenção dos judeus, Jesus Cristo traz uma fala que é muito interessante para que nós pensemos sobre isso. Ele diz assim: o Pai que me enviou, Ele mesmo, testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram sua voz, nem viram sua forma, nem a sua palavra habita em vocês, pois não creram naquele que ele enviou. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir
a mim para terem vida. Veja a fala de Jesus para o povo judeu. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Eu não aceito glória dos homens, diz Jesus. Conheço vocês, sei que vocês não têm o amor de Deus. Essa fala para os judeus é uma fala que aguça nossa curiosidade, mas ao mesmo tempo nos chama a atenção. Porque esse é o tempo. Esse é o tempo como se um espírito da época literalmente trouxesse paz. Dezembro, nos países ocidentais, é o mês do Natal. As lojas cheias, independente do momento da economia. Aliás, os donos das lojas torcem para que a economia seja forte nesse momento, para que as vendas sejam muitas e eles possam ganhar com isso. O menino Jesus passa a ser uma peça nas vitrinas para que o capital possa se fortalecer. Na realidade, Mamon está bem destacado num momento como esse. Mas pensando fora da manjedoura, porque quando eu me refiro à manjedoura aqui, eu me refiro ao presépio nas casas, nas igrejas, nas vitrines, né? O presépio que ganha fama somente nesse momento na maioria dos anos. Eu me refiro nesse presépio e percebo que precisamos pensar fora da manjedoura, porque o Verbo se fez carne para te resgatar, para te fazer livre, para te fazer feliz em abundância, para que você entenda que o caminho dele é um caminho que, apesar de muitas vezes sofrido, perseguido, é um caminho de vida eterna. É um caminho de conhecimento do próprio Senhor. Por isso eu entendo também que o Verbo muda vidas. Quando você olha para o Novo Testamento, você pode testemunhar várias vidas que cruzaram com Jesus Cristo pelo caminho. Essas vidas foram transformadas. Muitas experiências, mas eu quero trazer apenas algumas porque não tenho tempo para trazer todas. Eu quero trazer na fala da palavra de Deus esses exemplos para que entendamos que podemos realmente mudar de vida em Jesus Cristo. Quando o apóstolo João diz que todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, quando ele fala sobre a verdade no no verso 17, ele está querendo dizer exatamente isso que nós estamos tentando reproduzir. Esses encontros significam muito. Eu quero começar com o encontro de Jesus com Nicodemos, em João capítulo 3, nos versos 1 a 2. Nicodemos era uma autoridade entre os judeus, e ele vem à noite falar com Jesus Cristo. Ele fala: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Aqui é o reconhecimento de uma autoridade do povo judeu. Ele chama Jesus de mestre. E ele reconhece claramente que a fala de Jesus vem de Deus por causa dos seus sinais. Quando a gente pensa em encontro também, a gente pensa num encontro muito especial que Jesus teve entrando na cidade de Cafarnaum. Ele encontra um centurião. Aquele centurião diz que o seu servo está doente. E Jesus se coloca, se oferece para ir até a casa dele para curar o seu servo. No verso 8, porque a gente está em Mateus capítulo 8, nos versos 5 a 10, Mateus 8, 5 a 10, no verso 8,
centurião responde a Jesus Cristo: Senhor, veja, aqui está uma autoridade romana, um homem que governa, podemos dizer assim, lidera 100 homens, uma companhia. E aí ele se coloca para que o Senhor vá curar seu servo. O Senhor diz: eu vou na sua casa. E ele claramente chama Jesus de Senhor. Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas diz apenas uma palavra e o meu servo será curado. Veja, primeiro ele declara Jesus como Senhor, né? Que era mais comum para César, para o imperador. E depois ele diz que não é digno que Jesus entre na casa dele. Ele não se julga digno. Mais à frente, ele crê na autoridade de Jesus Cristo. Esse homem aqui crê de tal forma que Jesus se admira com ele. No verso 10, Jesus, ao ouvir isso, admirou-se e disse aos que o seguiam: digo a vocês a verdade. Não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Ele está falando, está se referindo a um homem romano, né? E muitos no nosso meio hoje também não têm fé como esse homem. Não entende que Jesus tem a autoridade simplesmente de curar, independente de onde esteja. A gente precisa perceber esses encontros, porque nós precisamos entender claramente que o Verbo se faz carne para nos resgatar. E esse Verbo que nos resgata é o Verbo que muda vidas. Então, Nicodemos, o centurião, e aqui em Marcos, capítulo 8, nos versos 27 a 29, Marcos 8, 27 a 29, quando Jesus interroga os seus discípulos sobre quem as pessoas pensam que ele é. E aí os discípulos, diante daquela pesquisa, trazem a resposta para o Senhor, e aí o Senhor pergunta: e vocês? Quem dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro responde: tu és o Cristo. Aqui está um encontro importante. Tu és o Messias. Essa é a confissão muito importante de Pedro. E nessa confissão está inclusa a confiança que o soldado romano mostra diante do Senhor. É como se o Pedro estivesse dizendo: eu não sou digno, mas tu és o Cristo, o meu Messias. Tu és o meu Senhor, o meu Redentor. Essa é uma confissão importante. É uma confissão de fidelidade ao Senhor. Em Marcos capítulo 10, os versos 46 a 52, a gente tem registrado o encontro de Jesus com Bartimeu, que era cego, na cidade de Jericó. Jesus entra em Jericó e um homem começa a gritar, tentando chamar a atenção dele. Era Bartimeu. Como eu disse, era cego. E aí ele, lógico, pedia esmola no caminho. Veja, a palavra à beira do caminho aqui, ou essa estrutura, é muito importante. Caminho era onde Jesus sempre estava. É onde nós sempre devemos estar, no caminho, para que os sedentos da paz, do amor, da presença de Jesus nos encontrem no caminho. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso mais tarde, às 17 horas, na nossa sede. Se você não puder, estaremos ao vivo pelos canais Facebook e Instagram. Você pode acessar. Mas vamos voltar para cá. Entrada, Jericó, entrada da cidade de Jericó, Jesus entra e se encontra com Bartimeu, que era cego. No verso 47, o escritor registra os gritos
de Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aqui ele assume claramente que Jesus é da tribo de Davi. E aqui ele está falando com outras palavras que entende que Jesus realmente é o Messias. Muitos começaram a repreender Bartimeu, muitos chamaram a atenção dele, mas ele continua, né? No verso 51, depois de muitos gritos, Jesus simplesmente diz: chame-no aqui. Ele vai lá e aí, de repente, no verso 51, Jesus pergunta: o que você quer que eu faça? E Bartimeu simplesmente responde diante da pergunta de Jesus: Mestre, eu quero ver. Depois de assumir que Jesus viria da tribo de Davi, né, no caso, filho de Davi, ele simplesmente assume que Jesus Cristo é o Mestre. É o Mestre. E no verso 52, Jesus fala para ele: a sua fé o curou. Imediatamente ele recupera a visão e segue Jesus pelo caminho. Nesse sentido, um encontro muito importante para entendermos que o Senhor realmente liberta. Veja, a manjedoura dos nossos natais, dos shoppings, das galerias, das vitrines, das lojas enfeitadas, ela não tem esse poder. Aliás, a grande maioria das pessoas não creem muito nesse poder. Estão interessadas nos presentes, nas festas, nas bebidas, nas comemorações, nas trocas, né? Até nas relações. Mas nessa troca de amizades e de presentes, poucos realmente se lembram do Verbo que se fez carne. Então, a gente vai continuar. Em Cafarnaum, aqui nós temos um outro encontro importante. Jesus Cristo se encontra com o povo. Ele passa a ensinar o povo. No verso 32 de Lucas capítulo 4, Lucas 4, 32, o texto registra que todos ficavam maravilhados com seu ensino, porque ele falava com autoridade. Nesse encontro com o povo, Jesus exalava autoridade, e essa autoridade era reconhecida. Ficava cada vez mais famoso. Interessante que Jesus não, como nós já lemos, não buscava o sucesso, não buscava a fama, né? Se fosse hoje, possivelmente Jesus não estaria fazendo coisas mirabolantes no TikTok, no Instagram ou em outra rede social. Ele não participava dessas coisas. Ele queria estar com o povo no caminho, de sandália, poeira nos pés, as pessoas tocando nele, ao seu redor, as crianças correndo perto dele, talvez fazendo muito barulho, né, a ponto dos discípulos chamarem atenção. Nesse sentido, Jesus está sempre na periferia, com os pecadores e publicanos, e por isso que ele era chamado por muitos judeus de beberrão e comilão. Todos ficavam maravilhados com seu ensino, porque falava com autoridade. E aí você anda mais um pouquinho lá no versículo 36, Lucas 4, 36 e 37. Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros: que palavra é esta? Até os espíritos imundos ele dá ordens com autoridade e poder, e eles saem.
A sua fama se espalhava por toda a região circunvizinha. Não fazia questão de muita mídia, mas sua fama corria rápido, rápido. Sua fama crescia rápido. Em Lucas capítulo 8, nos versos 22 a 25, Lucas 8, 22 a 25, certo dia Jesus disse aos seus discípulos: vamos para outro lugar do lago. Eles entraram num barco, partiram, enquanto navegava ele adormeceu. Você já sabe o que aconteceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam um grande perigo. O texto deixa claro que eles ficaram com medo, né? Isso está registrado no verso 25. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros, depois que Jesus Cristo simplesmente levantou e disse ao vento: pare. Ordenou ao vento: pare. E aí eles, amedrontados, admirados, perguntaram uns aos outros: quem é esse que até aos ventos e às águas dá ordens e eles lhes obedecem? Aqui eu quero perguntar a você: quando foi seu encontro com Jesus Cristo? Como foi? E neste Natal, como é que você acha que está enfrentando tudo isso? Jesus é aquela peça na manjedoura para você, no meio do presépio? A peça iluminada e apenas uma peça iluminada enfeitando vitrines, ou talvez ao pé da sua árvore na sua casa? É apenas um menino deitado numa peça de madeira ou de barro? Não sei. Como é para você tudo isso? Porque na realidade essas pessoas tiveram a vida transformadas, as vidas transformadas ao ter um encontro com o Mestre no caminho. Eu quero encerrar com Lucas capítulo 19, nos versos 8 a 10, quando Jesus encontra Mateus. Na realidade, essa passagem é muito interessante, né? Mateus quer ver Jesus passar por causa de sua fama, ele queria conhecer Jesus, mas era uma figura pouco aceita, né? Ele não era na realidade aceito, né? Era coletor de impostos, né? Era baixinho e as pessoas não gostavam muito dele. Ele tem meio que furar fila, né? No furo da multidão. Ele encontra uma árvore e sobe, somente para ver o mestre passar. Curiosidade. E o mestre olha para ele em cima da árvore de um sicômoro e diz: Zaqueu, desce daí, hoje eu vou ficar em sua casa. Jesus se convida para ir até a casa de Zaqueu. E no meio da história, Zaqueu se levanta. Eu estou no capítulo 19, no verso 8, né? Lucas 19, 8. Zaqueu se levanta e diz: olha, Senhor. Ele chama Jesus de Senhor. Logicamente, o texto bíblico não relata toda a conversa que Jesus teve naquela casa, mas surtiu um grande efeito. Zaqueu diz: estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus simplesmente olha para aquele homem e diz: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Essa foi a função dele. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como disse João Batista acerca dele. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veio para te resgatar. Veio para mudar a tua vida. Veio para que você tivesse uma experiência marcante com ele, de tal forma que ele
não é aquele menininho da manjedoura postado ou prostrado lá no presépio, mesmo iluminado, mas ele não é uma imagem. Ele está vivo, ele se fez carne para nos resgatar, para te resgatar. Ele está vivo. A morte não conseguiu segurá-lo. Ao terceiro dia ele ressuscitou, passou cerca de 40 dias com seus discípulos e apóstolos aqui na terra, depois de ressuscitar, e aí subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai. Ele não está na manjedoura, ele não está na cruz. Ele aguarda o momento exato para voltar e resgatar, uma vez por todas, a sua igreja. Que tipo de experiência você quer ter nesse Natal? Eu quero concluir em Lucas capítulo 1, nos versos 31 a 33, no encontro do anjo com Maria. Quando ele diz: você ficará grávida e dará à luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Esse reino foi instalado na vinda de Jesus Cristo. Ele continua entre nós e continuará até o momento que Jesus Cristo vier nos buscar. A minha oração é que você entenda claramente que Jesus não é o menino deitado na manjedoura, nem é o crucificado. Jesus é o Filho de Deus que mora em você hoje. Se é que você tem o seu Espírito, Jesus é o Espírito Santo que está em você. Isso faz com que entendamos que Ele veio para nos resgatar de uma vez por todas, nos dar vida, nos libertar, trazer uma vida plena para nós e transformar a nossa vida. Essa é a minha oração para você. Vamos orar? Senhor, quero te louvar nessa semana que nós, no mundo ocidental, comemoramos o Natal. Mas a minha oração é que no nosso coração e na nossa mente, Senhor, nós tenhamos noção ou claridade, recebamos claridade de que realmente isso se trata, quem realmente somos diante do Senhor e quem é o Senhor que nós dizemos habitar em nós. A minha oração, Senhor, é que entendamos que nós, se comemoramos Natal, comemoramos todos os dias, porque na realidade, na morte de Jesus Cristo, nós nascemos todos os dias. As tuas misericórdias são renovadas diariamente em nossa vida, Senhor. O teu amor é transbordado diariamente sobre nós. A minha oração é que entendamos que deveríamos ter festa o ano todo, porque o ano todo é Natal para nós, no nosso nascimento diário em Jesus Cristo. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor nos dá essa sabedoria, o Senhor nos ilumina com seu Espírito que está em nós e é o Senhor que nos fala aos corações. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, fazendo o seu rosto resplandecer sobre nós, nos dando paz. Eu oro no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor renove a sua mente diariamente,
Que o Senhor transborde do amor dele sobre você. Que o Senhor faça do teu rosto o rosto dele, te dando sempre paz, para que as pessoas olhem para você e percebam que você o segue e que você é transformado, é transformada a partir do encontro que teve com o Senhor. Deus te abençoe.